Olá, muito bem-vindo, bem-vinda a nosso episódio do TheCast. Hoje nós temos uma convidada super especial, a Laura Salles. A Laura ela é fundadora e CEO da PluriBR. Ela vai contar um pouquinho da história dela pra gente e eu tenho muito prazer em recebê-la porque o tema é o máximo. A gente vai falar sobre equidade de gênero no mercado de trabalho, um tema super quente, super atual e super interessante. Ela vai dar várias dicas para a gente, contar as histórias que ela já viveu. E, Laura, muito bem-vinda, que bom ter você com a gente aqui, é um prazer. Obrigada por ter aceito o nosso convite de participar, né? E eu queria que você se apresentasse, né? Conta aqui para o nosso público quem é a Laura, o que é a PluriBR, né? Bom, obrigada pelo convite, é um prazer estar com vocês no TheCast. Bom, eu sou a Laura, fundadora, CEO da Pluri, uma pessoa apaixonada por equidade de gênero desde sempre, que se formou em hotelaria há um pouquinho mais de 10 anos atrás e foi enveredando pelo caminho de atração e seleção de talentos. Então eu trabalhei numa multinacional durante muitos anos, quase 9 anos da minha carreira eu trabalhei fazendo esse trabalho de atrair talentos e reter talentos para novas unidades de negócio de uma empresa hoteleira, onde eu passei por vários países como Espanha, Emirados Árabes, Portugal. E nesse caminho, várias sementinhas foram nascendo em mim de que eu via muito poucas mulheres em posições de liderança. E eu já estava liderando meus departamentos, começava a crescer na escala, cheguei à diretoria e eu não via outras mulheres como inspiração. E aquilo começou primeiro a me inconformar e depois me fazer pesquisar um pouco mais sobre diversidade, buscar outras questões de grupos minorizados. E aí eu fui me especializar em diversidade e inclusão, em inteligência emocional, nos Estados Unidos, na primeira faculdade que faz cursos de especialização nessa área, que é a Cornell. E de lá foi aquele boom, né, aquele estouro de colocar tudo que me inconformava em prática. E nesse momento nasceu a Pluri, que é uma plataforma de gestão de diversidade, equidade e inclusão. Então a gente usa inteligência artificial para gerar métricas e acompanhar essas ações direcionadas dentro das empresas. Então a gente torna todo o ideal de diversidade e inclusão na prática, mostrando para as empresas quais são os reais benefícios e para que elas se programem, façam metas tangíveis e consigam orientar seus times para todos os benefícios que DEI pode trazer e que equidade de gênero pode trazer aí nas organizações. Muito legal, que bom. Que bom que a gente tem hoje muitos recursos, né, para poder ajudar as empresas a aumentar essa participação das mulheres no mercado de trabalho. Eu queria te perguntar quais são os principais obstáculos que você, nessa trajetória tão diversa que você teve, quais foram os obstáculos que você conseguiu observar e que impedem que as mulheres tenham participação igual no mercado de trabalho, em geral, né? Então, basicamente o que eu vejo, Lília, é o desconhecimento sendo a maior barreira, digamos assim. Porque a gente tem algo que é o viés inconsciente, que é o que forma as nossas crenças limitantes, né? Que é a mídia, é a educação, é todo o nosso processo de formação de ser humano. E quando a gente chega nas empresas, se essa empresa não tem uma ação direcionada para dizer, olha, nós incentivamos mulheres, nós fomentamos o crescimento de mulheres, a gente acha que tá tudo bem. Principalmente quando a gente sempre conviveu num ambiente que, às vezes, as mulheres são interrompidas, homens pegam créditos por ideias de mulheres. Quem nunca ouviu uma história de uma amiga que foi fazer uma entrevista e perguntaram, mas você tem filhos? Quem vai ficar com o filho enquanto você vier trabalhar? Essa mesma pergunta não é feita para os pais das crianças. Então, assim, isso existe e isso foi muito normalizado. Então, o primeiro passo é as empresas olharem para que essa questão existe, essas microagressões acontecem e elas vão minando a autoestima da mulher. Então, a empresa precisa fazer o contrário, né? Precisa fomentar que essa autoestima exista para que a mulher ganhe cada vez mais força e mostre todo o seu potencial no mercado de trabalho. E como fazer isso? Como que uma empresa, né, pode trazer esse tema à luz ou como gerenciar esses obstáculos e minimizar os efeitos deles? Bom, basicamente a gente precisa olhar para isso como uma meta, bem como tantas outras metas de vendas, de RH, de todas as metas com seriedade da empresa. Então, o que eu sugiro é primeiro olhar para isso e dizer o que a empresa, onde a empresa quer chegar a nível de equidade de gênero, né? A gente tem que fazer metas
atingíveis. Então, em 2025, o que eu pretendo? Qual é a porcentagem de mulheres que eu pretendo? 2030. E assim começar a traçar um plano que envolva toda a liderança e que mostre que equidade de gênero faz parte da cultura da organização e dos valores fundamentais. Porque se uma pessoa trabalha numa empresa e não vê que equidade, que gênero são questões que estão intrínsecas à cultura, eu não olho para isso. Porque isso está esquecido, isso não está visto. Então, é importante que um plano seja traçado para que a inclusão das mulheres aconteça e que a gente consiga dar as mesmas, né, a mesma visibilidade para que mulheres cresçam nas organizações. Ou seja, primeiro entender que tem um problema e aí Exato. dizer aonde eu quero chegar para poder traçar um plano para chegar lá, né? Exatamente isso. E me diz uma coisa, assim, tem algum movimento da gestão pública para poder apoiar esse movimento de inclusão, essas tendências de inclusão, uma mudança na legislação? O que você tem visto que favoreça, né, dentro desse nosso país que é tão diverso e enorme e complexo também, né? Bom, nosso país, como você falou de diversidade, nós somos 52%, né? Nós mulheres. Então, falar sobre políticas de inclusão, de equidade, de igualdade da mulher são essenciais. O Brasil segue muito tendências dos Estados Unidos em muitos aspectos, a nível de inovação, em alguns pontos a nível de legislação também de algumas coisas que aconteceram nos Estados Unidos a nível de diversidade. Por que eu digo isso? Porque há alguns anos atrás surgiu uma lei que impulsionou todo o movimento de diversidade e inclusão nas empresas, que foi a Lei de Equiparação Salarial, que foi sancionada e trouxe uma transparência e trouxe um comprometimento para as empresas de terem a equiparação salarial como uma grande meta interna. Eu até saí de um almoço agora que o tema foi muito falar sobre equiparação salarial, porque a gente tende a pensar que ela não existe, que a desigualdade salarial entre homens e mulheres não existe. Mas o IBGE soltou dados no ano passado que a diferença salarial entre uma mulher branca e um homem branco na mesma posição chega a 23%, em média. Quando a gente fala de mulheres negras versus homens brancos, essa diferença pode chegar a 40%. Nossa. Então, assim, a gente está falando de uma diferença salarial muito grande que não deveria existir, que não tem nenhuma justificativa a não ser a questão de gênero para que ela exista. Então, uma lei nesse sentido, né, incentivos governamentais que fomentem essa transparência salarial para que discrepâncias como essas não aconteçam, podem ser um grandíssimo movimento para a gente começar a ver mais mulheres liderando, mais mulheres, né, confortáveis com o seu meio de trabalho, e muitas mulheres também são as maiores gestoras de casa. Então, nada mais justo também do que esse conforto de sentir que, além de eu gerir a minha casa com o fruto do meu trabalho, eu sinto que eu tenho um salário equiparado a um salário de um homem na mesma posição que eu. Quais são os fatores limitantes com relação às mulheres, né? Comportamentos que limitam essa igualdade? Eu acho que o comportamento que limita, ele vem exatamente daquele desconhecimento que eu comecei falando, que é, muitas vezes, vamos nos colocar no lugar de uma reunião. Eu adoro colocar reunião, porque sempre tem, né, situações ali para serem estudadas do comportamento humano. Se é interrompida 1, 2, 3 vezes, você não vai falar a quarta. Se alguém pega a sua ideia, um líder seu pega uma ideia sua, vende como uma ideia da pessoa, você vai começar a deixar de dar ideias, porque você nunca toma o crédito das suas ideias. Então, assim, isso vai minando a autoestima. E essa que é a maior barreira para as mulheres chegarem, é a barreira desse impedimento social de viés inconsciente. E aí tem uma questão também de formação, tem uma questão de estrutura, que as empresas também precisam fazer o papel de educadoras. Nós temos aí empresas que a maior parte das mulheres estão em áreas de RH, áreas de atendimento, em áreas muito específicas. Mas a gente por uma área durante 25 anos. Então, o que faz parte da empresa para que essa barreira não exista? Entender que a educação é preciso e que esse movimento de liderança é necessário para a gente ver mais e mais mulheres como C-levels, como CEOs e, né, em todos os espaços possíveis. Ou seja, precisa ter responsabilidade e ter a intenção, né? Não Sim. basta apenas falar do assunto, né? Precisa influenciar para que esse cenário mude.
E precisa se engajar, né? Precisa ter o engajamento com a causa, entendendo que ele traz benefícios palpáveis. A gente está falando de uma questão socioeconômica sustentável, que é o modelo das empresas, né, que estão seguindo por serem empresas mais conscientes. Mas a gente também está falando de retorno financeiro. Então, eles dois aliados, a responsabilidade e o retorno financeiro, também dão ali um empurrãozinho para ajudar. Eu ia te perguntar sobre o papel do CEO, dos investidores, dos acionistas das empresas, porque eles são os decisores sobre os caminhos que as empresas tomam e sobre o futuro, né? Se faz um plano de 5 anos, se faz um plano de 10 anos de negócios, né? Como que eles estão se comportando com essas questões de inclusão, né? De diversidade e inclusão, e o que está fazendo com que eles movimentem esses temas? Bom, várias questões estão fazendo esse movimento. A maior delas é esse incentivo por parte de acionistas, de investidores, que tem sido uma cobrança que vem vindo de algum tempo. Então, assim, quando a gente viu há 2 anos atrás, 2 anos e meio, a Nasdaq colocando como, né, um critério obrigatório ter uma mulher no board para que as empresas abrissem IPO, aquilo foi um alerta para o mercado. Foi, olha, os Estados Unidos está fazendo, a Nasdaq está fazendo, mas precisa existir esse movimento porque ele gera retorno. Então, a gente vê as empresas muito preocupadas com 2 questões principais. Primeira delas, gênero. Já mais de 40% das empresas do Brasil hoje têm políticas de incentivo à equidade de gênero. Já é um bom número. Então, assim, a gente já está melhorando, a gente está caminhando bem. E a outra, que vem seguindo aí também um grande crescimento, é a questão de equidade racial. Então, essas duas pautas, têm tido uma atenção especial por parte das empresas. No Brasil, principalmente, porque a gente está falando de grupos minorizados, que os dois são a maior parte da população. E aí a gente vê vários tipos de incentivo às empresas. Então, a gente tem visto desde formações de lideranças femininas, há também movimento de mulheres no conselho, a B3 agora, inclusive, anunciou que a partir de 2023 também passa a ser obrigatório ter uma mulher no conselho ou algum outro representante de grupo minorizado. Então, tudo está culminando para que, desde os investidores, acionistas tenham essa preocupação e, por outro lado, o consumidor também tem. Então, o consumidor está cada vez mais ligado a se conectar a marcas que tenham propósito. Então, se eu sou mulher, eu estou comprando de uma marca, eu quero comprar de uma marca que me entenda como mulher. Que marca vai me entender como mulher? Uma marca que emprega mulheres e que ouve mulheres. Eu acho que é nessa linha. E esse movimento está crescendo, né? Nós também, como consultoria, temos recebido uma demanda grande de empresas com o foco na carreira da mulher, né? Não só na inclusão, porque acho que você trouxe um bom exemplo. As empresas têm mulheres, mas aonde elas estão na estrutura da organização? Então, a gente tem trabalhado com diversos clientes temas de desenvolvimento de líderes femininas e carreira feminina, né? E a gente tem visto, assim, é até emocionante quando a gente interage, né, com esses grupos e tal, porque a gente leva muita informação, mas a gente também recebe muita, né? Principalmente essa energia bacana e a expectativa das mulheres de desenvolvimento de carreira. Sim. Então, tem, assim, exemplos diversos e ainda está muito aquém, né? Quando se fala, tem 40% das empresas tem, sim, mas tem 60% que não tem. A gente ainda está bem distante. Então, a boa notícia vem evoluindo. Mas a gente ainda tem muito que caminhar e o que acelerar esse movimento, né? E aí eu queria pedir para a gente finalizar, Laura, assim, que você desse 3 dicas, né? Se você tiver aqui um executivo de uma empresa que está ali tomando decisões, fazendo seus planos para 2023 até 2028, quais seriam essas prioridades e como colocar a luz sobre esse tema tão importante que é diversidade e inclusão? Eu acho que o primeiro deles é o engajamento desses próprios líderes. Então, eu sei que bastante se fala sobre esse engajamento, mas realmente ele é necessário. Se não vem de top-down as metas para equidade de gênero, para trazer mais e mais mulheres para todos os departamentos, todas as áreas, e que essas metas sejam, né, distribuídas para os diretores e alta liderança da empresa, não vai acontecer por
intuição, precisa de um Já planejamento. não aconteceu, né? Exatamente. Então, precisa de um planejamento, a gente precisa ter essas metas, metonas, metinhas, e ir cumprindo certos, né, milestones aí, certas conquistas a nível de empregabilidade, retenção e fortalecimento. Aí, outra dica que eu daria é exatamente isso do programa de formação de mulheres, que precisamos também formar pessoas para lideranças, né? Aquela coisa de nascemos líderes ou não nascemos líderes. Sabe que não é bem assim, a gente ouviu isso há alguns anos atrás, mas as pessoas precisam de capacitação para que elas possam ser boas gestoras. Mulheres também. Por verem menos mulheres em liderança, essa capacitação acaba sendo mais necessária, porque você não tem a liderança, por exemplo. Você muitas vezes não tem uma líder para se espelhar no seu departamento. Então, isso é uma outra dica que é totalmente essencial. E o terceiro é medir. É um hábito que eu ainda vejo muito pouco nas empresas, mas busquem alternativas, busquem plataformas. A Pluri faz isso também, mas outras empresas fazem, que comecem a medir o resultado dessas ações. Comecem a medir tanto internamente a nível de resultado financeiro, né, e consequentemente retenção desses talentos, e também ouçam as mulheres, ouçam a satisfação delas com relação a esses programas e ações implementados. E, se eu puder dar mais uma dica extra aí, cria um espaço seguro. Um espaço seguro também é super importante, onde haja um grupo de mulheres, um grupo onde mulheres possam falar, possam trocar ideias, possam se inspirar. Isso sempre ajuda. Essa troca ajuda, e ter esse conforto de aliança feminina é sempre uma coisa muito positiva dentro das organizações. O que eu vejo muito acontecendo com diversidade ainda, né, e com gênero mais, porque é um grande foco de grandes empresas, é as empresas tentando fazer toda a parte de diversidade e inclusão internamente. E nem sempre o RH tem essa capacitação. Pode dar o seu melhor, mas a gente sabe que as iniciativas de diversidade, elas vêm na maior parte dessas empresas, 5 anos para cá. Então, quem tem uma grande formação dentro das empresas hoje? São poucos os líderes. Então, busquem ajuda, procurem um plano realmente sólido para ser seguido. E acho que mais do que incluir, é acelerar a inclusão. Né? Esse é o objetivo. Então, realmente, todos os recursos que for possível, né? E para poder acelerar esse movimento, porque a gente não pode deixar o mundo que a gente encontrou para as próximas gerações, né? Acho que é essa a mensagem. Muito bom, Laura, um prazer enorme falar com você. Muito obrigada, acho que a sua experiência ela é super rica, vasta, e traz muito da sua prática e do que você tem visto, né? O que funciona, o que não funciona. Muito legal, muito obrigada. E aí eu queria te pedir para deixar para os nossos ouvintes os seus contatos. Sim, bom, obrigada. Prazer conversar com vocês. Equidade de gênero é um dos temas que eu mais adoro, então foi um super prazer. Bom, deixando aí os nossos contatos, os meus no LinkedIn, Laura Salles, vocês podem me encontrar. Instagram também, Lau, todo mundo do time, das pessoas que eu conheço me chamam assim, então é um apelido muito usado. Lau.salles é meu perfil do Insta. E sigam a gente também na Pluri. Para encontrar a gente, podem entrar no nosso site, pluribr.com. LinkedIn também PluriBR e Instagram, @PluriBR. Obrigada, prazerzão estar aqui. Laura. Gente, obrigada, até a próxima.